Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática! Hoje, capítulo 1, potências e raízes, primeiro tópico, propriedades. Bom, vamos dar continuidade às propriedades com essa quinta propriedade aqui, né? Tá assim, ó. Raiz enésima da raiz emésima de A é igual a raiz de índice n vezes m de A. Beleza? Então, essa aqui é a propriedade. E o que ela representa, né? Vamos dar uma olhada? Vamos ver alguns exemplos aqui? Bom, vamos começar aqui pelo exemplo A, né? Tem aqui, ó, raiz quarta da raiz cúbica de 2, tá certo? Bom, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa raiz dentro de raiz aqui e escrever com um único símbolo, tá certo? Escrever uma vez apenas o símbolo, que a gente chama de radical, tá bom? Então, ó, tem 2 aqui, né? A gente escreve apenas um símbolo, tudo bem? E como que eu faço para simplificar, né? Para fazer essa redução? É bastante simples. Você vai fazer assim, ó. O número que aparece aqui dentro, né, que é o radicando, a gente copia, tá? Então, ó, o 2 copiei, tá certo? E aí você faz assim, ó. Pega os dois índices que estão aparecendo aqui, no caso o 4 e o 3, e multiplica. Aí você faz 4 vezes 3 dá quanto? Dá 12. E acabou, tá bom? Então, é isso que está dizendo essa propriedade aqui. Beleza? Então percebam, né? Simplifica, né? Você tinha dois símbolos aqui, passa a ter um só, tá? Só um radical. Tá bom? Letra B tem aqui, ó. Raiz da raiz de 5, tá certo? Bom, vamos dar uma simplificada também, né? Escrever só um símbolo, né? Só um radical. Olha como que fica. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi escrever novamente raiz da raiz de 5, só que colocando os índices aqui, né? Lembra, quando não aparecer nada aqui no índice, o índice vale quanto? 2, tá? Quando não aparecer nada é raiz quadrada, beleza? Então, ó, tô colocando só pra gente poder lembrar, porque a gente vai fazer multiplicação, né? Então, ó, coloquei 2 aqui, porque não tinha nada. Coloquei 2 aqui também, porque também não tinha nada aqui. E aí lembrando que a gente fez na letra A, né? Para ficar um número aqui, o que eu faço? Para ficar esse número, é só multiplicar os índices aqui, ó. Então eu faço, ó, 2 vezes 2, isso dá quanto? Isso dá 4. E acabou. Então, ó, raiz da raiz de 5 é a mesma coisa que raiz quarta de 5, tá bom? Assim como na letra A, né? Raiz quarta da raiz cúbica de 2 é o quê? É raiz 12ª de 2, beleza? Bom, e aí eu coloquei essa letra C aqui, que tá assim, né? Raiz da raiz de 81, tá certo? A gente poderia fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na letra B, tá certo? Mas eu quero mostrar que nem sempre a gente vai utilizar a propriedade, tá certo? Porque perceba, ó, nesse caso aqui, ó, eu consigo, por exemplo, calcular raiz de 81 chegando num valor exato, tá certo? A gente sabe que a raiz de 81 vale quanto? Vale 9, tá certo? Então, ó, calculo aqui raiz de 81, vai dar 9, só que ainda tem esse símbolo aqui fora, tá? Tem esse radical de fora aqui, que eu copio, tá certo? Bom, mas eu sei que a raiz de 9 também vai ter um valor exato, tá certo? Então eu calculo. Então, ó, tem aqui a raiz de 9, e a gente sabe que a raiz de 9 vale quanto? Vale 3, tá certo? Então, assim, nem sempre você vai acabar utilizando a propriedade, tá certo? Normalmente a gente utiliza, né, para dar uma simplificada, quando a gente não consegue calcular um valor exato, tá certo? E aí a gente consegue dar uma reduzida, né? Volto a dizer, ó, sai de dois símbolos aqui, né, de dois radicais, e passa para um só, tá bom? Então, quando for simplificar, lembra disso. É só copiar o número que está dentro, tá certo? E aí multiplica os índices, tá? No caso da letra A, 4 vezes 3, 12. E da letra B, ó, 2 vezes 2, 4 e já era. Beleza? Bom, e a gente tem também essa sexta propriedade aqui, né? Tá assim, ó. Raiz enésima de A dividido por B é igual a raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B. Beleza? Bom, o que essa sexta propriedade está mostrando pra gente aqui? Está mostrando o seguinte, se a fração tiver toda dentro aqui, ou tiver separada, como está aqui, o resultado é o mesmo, tá bom? Significa a mesma coisa, está expressando a mesma coisa aqui, tá certo? E aí vamos dar uma olhada nesses dois exemplos que eu coloquei aqui, letras A e B, para a gente ver uma das utilidades, tá? Que é o que costuma aparecer nos exercícios aí. Bom, na letra A tem aqui, né?
raiz de 128 dividido por raiz de 2. Tudo bem? Aí você olha, né? Tem aqui raiz de 128 e você sabe que raiz de 128 não vai dar um valor exato, tá certo? Tem a raiz de 128, mas não dá um valor exato. Tudo bem? Quando você olha aqui a raiz de 2, também, né? Não tem valor exato. Você até chega no valor da raiz, mas não é exato, né? Mas o que você pode fazer? Se você lembrar dessa propriedade aqui, você sabe que separado ou junto é a mesma coisa, tá certo? Então o que você pode fazer? Bom, tá separado, o que acontece se eu juntar, né? Colocar desse jeito aqui, ó. Vamos ver? Ó, tava separado, coloquei junto, né? Olha como que fica. Se eu fizer aqui, ó, 128 dividido por 2 dá quanto? Isso dá 64. Aí você olha para o 64 e fala, ah, mas peraí, raiz 64 eu sei exata, né? Raiz 64 dá quanto? Dá 8. Ah, beleza. Então, ó, consigo chegar no resultado de uma forma mais tranquila, tá certo? Então, volto a dizer, você poderia, né? Aqui no caso, calcular raiz de 128, calcular raiz de 2 e depois dividir. Tudo bem? Isso é possível. Só que daria um certo trabalho. Por quê? Porque raiz de 128, o resultado não é exato. E raiz de 2 também não é exato. Mas usando a propriedade, quando a gente junta aqui, a gente consegue fazer a divisão, chega no 64 e o 64 sim, né? Quando você calcula a raiz quadrada, o valor é exato, que é quanto? Que é 8. Ou seja, nesse caso aqui, ó, facilita bastante a vida, né? Porque você trabalharia com números quebrados e você passa a trabalhar com o número inteiro aqui, tá certo? Volto a dizer, se quisesse fazer, daria? Daria, você ia chegar no 8 do mesmo jeito, tá bom? Só que você ia ter número quebrado em cima, número quebrado embaixo, depois fazer a divisão, daria um certo trabalho. Ou seja, nesse caso, compensa usar a propriedade, chegar aqui na divisão, depois vir aqui para o 64 e finalmente raiz de 64 igual a 8. Beleza? Letra B, mesma ideia, tá? Coloquei esse outro exemplo aqui, né? Raiz de 147 dividido por raiz de 3, tá certo? Bom, raiz de 147 o valor também não é exato, tá certo? Raiz de 3 também o valor não vai dar exato, tá certo? Mas, como está separado, olhando a propriedade a gente pode juntar, tá certo? E juntando a gente faz a divisão. 147 dividido por 3 dá quanto? Isso dá 49. Aí você fala, ah, peraí, raiz de 49 eu sei, né? É o valor exato, né? Isso aqui é fácil de guardar. Raiz de 49 dá quanto? Dá 7. Beleza? Então, mais uma vez falando, se você quiser calcular raiz de 147, depois raiz de 3, fazer a divisão, você vai chegar no 7, tá? Chega no mesmo resultado, só que daria mais trabalho, tá certo? Então, quando a gente junta aqui, né, coloca tudo dentro do mesmo radical, faz a divisão e chega no 49, essa raiz aqui a gente acaba guardando fácil, né? Porque o valor é exato, raiz de 49 dá 7, tá bom? Então, dependendo do exercício, isso pode ser interessante, né? De repente aparecem situações como estão aparecendo aqui, tanto na letra A quanto na letra B. Beleza? E espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo. Aula! Tchau, tchau!